povo aí, mostra o povo aí. Graças a Deus. Ô, Samuel, vem mais para perto, Samuel. Não quer que você fique longe hoje, não. Bom, Márcio, Deus abençoe. Eu não consigo falar ouvindo música e me atrapalha. Que Deus te abençoe. Eu sou daqueles antigão, irmãos. Eu ouço música e me atrapalho, né? Porque ouvido musical vai acompanhando. Eu não sei se eu me concentro aqui ou ali. Quantos estão felizes? Deus está trazendo o Márcio para cá para nos ajudar na guitarra. Dá um glória aí. Esse aplauso é eu fiquei muito contente porque o irmão Márcio tem um ouvido bom, pois ele cata rápido, pega rápido, ali, vai ensinar, né? Porque às vezes a gente vê uns músicos de igreja por aí que a igreja está cantando lá em Jerusalém e ele está lá em Samaria, né? Não é o caso do Márcio, não. O Márcio toca em si. Deus abençoe o Márcio, uma alegria para nós. Deus está trazendo você para cá. Você vai ser muito útil aqui, em nome de Jesus. Meus irmãos, está muito longe não, cara? Está muito longe não? Pode pôr um pouquinho mais perto hoje. Pode isso, Daniel, ajuda aí. Um pouquinho mais pertinho. Pegar só. Isso. Aí, fiquei bonito aí na foto? Tá lindo. Muito bem, irmão. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Isaías, no capítulo 43, o versículo de número 1, apenas o versículo de número 1, Isaías 43. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, a missionária Abigail, eu não sei dizer o que se passou, né? Porque quando eu cheguei em casa, eu notei uma mensagem dela. Ela disse que havia saído para ir em algum lugar, e eu esperava que ela chegasse a tempo, né? Mas para não atrasar demais, ainda bem que eu corri bastante hoje, né? Para chegar quase no horário. Mas quando eu saí, ela ainda não havia chegado. Então eu creio que ela já deve estar em casa, está tudo bem, graças a Deus. Contudo, eu não sei explicar bem o que houve. Muito bem, vamos lá. Isaías 43, verso de número 1, a Bíblia diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Povo de Deus, esta palavra que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com nós combatermos uma das estratégias que o inimigo tem lançado contra alguns dentro da igreja nesses últimos tempos. A palavra de Deus está aqui para nos orientar, para nos dar a diretiva de como nós vamos combater com o combate. E o que acontece, irmãos? Hoje nós vamos combater diretamente uma das estratégias que o adversário tem lançado contra a igreja. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vi o Samuel hoje. Falei, graças a Deus, Samuel veio hoje. Essa palavra é muito boa, muito importante, né, para todos nós. E fazia dias que eu não via o Samuel. Deus te abençoe, Samuel. Irmãos,
Quando nós falamos de estratégia, a Bíblia diz que nós não ignoramos os ardis do adversário. O inimigo usa de muitas estratégias, mas a que eu vou falar hoje, talvez não seja muito considerada pelos pregadores, pelos ensinadores. Talvez, eu não vejo muita gente falando sobre isso. Mas antes da gente chegar no ponto, eu quero comentar com vocês. Quais são as estratégias que o inimigo usa? Irmãos, uma das mais utilizadas pelo diabo contra nós, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, é o desânimo. O desânimo bate em todos nós. Domingo, na escola bíblica dominical, um dos jovens ou uma das jovens fez uma pergunta muito boa aos professores. Eu ia passando na hora, eles passaram para que eu respondesse. E a pergunta dizia a respeito a quando é que nós, eu nem me lembro bem como era a pergunta, né, mas mais ou menos assim, quando é que nós sabemos que Deus está confirmando alguma coisa, se é de Deus ou não? Não me lembro bem a pergunta, mas eu me lembro da resposta que me veio ao coração naquele momento, que foi o seguinte: irmãos, a dúvida nós vamos enfrentá-la todo o tempo. Nós vamos ter dúvidas com respeito a tudo. E é justamente aí que entra a questão da manifestação da fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a Bíblia ainda acrescenta: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, naquele que recua. Porque a questão é o exercício da fé. Eu tenho que crer em Deus, eu tenho que crer. Mas a dúvida sempre vai bater, irmãos. A dúvida sempre vai chegar. Nós vamos ter dúvidas se somos batizados pelo Espírito Santo, se a língua que nós falamos é do céu, é língua estranha, é questão de fé. Nós vamos ter dúvida do nosso ministério, nós vamos ter dúvidas no casamento, nós vamos ter dúvidas com respeito aos nossos filhos, nós vamos ter dúvida com respeito ao nosso futuro. Nós vivemos com a dúvida se amanhã nós vamos estar vivos ainda, né? Se daqui a pouquinho o Senhor pode não nos chamar de repente. Nós vivemos com essas indagações, e às vezes a dúvida gera o desânimo. É quando a pessoa perde as forças. Essa é uma das estratégias que o inimigo usa, porque por causa do desânimo, a Bíblia diz no livro de Provérbios que o desejo demorado enfraquece o coração. Aquilo que nós desejamos, se demora a chegar às nossas mãos, vai acabar ocasionando um enfraquecimento emocional, e isso gera o que? Justamente o desânimo, a falta de vontade de continuar insistindo em Deus, assim por diante. Mas além do desânimo, irmãos, nós temos tantas outras estratégias do adversário: a ira, a inveja, a dissimulação, a rebeldia, a preguiça, e tantas outras coisas mais que acontecem por aí, né? Que vêm contra nós. Os apelos, os pecados de apelo sexual, que também surgem contra a vida de cada um de nós, e a gente tem que vigiar o tempo todo. Mas a estratégia que eu quero tratar nessa noite com os irmãos é uma estratégia um pouquinho diferente. Irmãos, nós lemos esse texto com uma razão, e para a gente entrar nesse texto aqui, peço que as criancinhas nos ajudem com bastante silêncio, senão atrapalha e sai ali, tá? Não pode ficar fazendo barulho não, criançadinha de Deus aí, abençoada. Falha é nosso também, que nós não fizemos da sala das crianças, precisamos fazer, irmãos. E esse ano nós vamos ter que, se Deus nos der tempo, esse ano nós vamos ter que arregaçar a manga aí e fazer alguma coisa nesse aspecto, melhorar aqui algumas coisas e levantar a nossa salinha para as crianças ali, botar essa criançada para cultuar Deus do jeitão deles, né? Com crianças, no espacinho reservado deles. Voltando a falar sobre a estratégia que nós temos enfrentado, irmãos, o inimigo tem lançado um pensamento e que tem abordado o coração de alguns ao redor do mundo, dentro da igreja. E que pensamento é esse? Eu não mereço a misericórdia de Deus. Parece absurdo, mas tem gente, irmãos, que está tendencioso a perder a batalha espiritual, ou tendenciosa a perder a batalha espiritual, porque não acredita, não se permite crer que a misericórdia de Deus existe justamente para nos amparar. Ou seja, eu errei, eu fiz algo grave e eu não mereço o perdão. E tem gente que está dentro da igreja, irmãos, parece absurdo dizer isso, mas tem gente que está dentro dos nossos templos,
o Senhor Jesus, dão glória a Deus, às vezes são dizimistas, às vezes são obreiros, fiéis, trabalhadores na obra, mas o coração está constantemente amargurado e entristecido. E eu me lembro de alguns casos que eu conheço, né, enquanto vou falando isso, há casos que eu conheço que a pessoa nem sabe que eu sei, mas o Senhor revelou coisas, né? O Senhor vai nos revelando pelo caminho, coisas que aconteceram durante a história de vivência da pessoa, e a pessoa guarda aquilo no seu coração, e aquilo é motivo para que a própria pessoa se reprove, e a pessoa não aceita. Ela diz: eu não mereço ser crente, eu não mereço ser obreiro, eu não mereço ser vaso, eu não mereço ser usado por Deus, eu não mereço. E o adversário, com essa frase, eu não mereço, eu não sou digno, vai empurrando a pessoa para distante do centro da vontade de Deus. Não é? E existe um mistério dentro da palavra que nós vamos considerar com os irmãos aqui. Eu me lembro que há muitos anos atrás, durante a minha adolescência, eu estava numa vigília lá na Igreja Assembleia de Deus, do Ministério com o irmão, lá no Taboão. Irmãos, eu estava numa vigília difícil, uma oração que não ia de jeito nenhum. E naquele tempo muita gente ia para as vigílias, e não era como as vigílias de hoje, né? Não falando mal de nenhum evento que se faz para ele, mas as vigílias de antigamente, falando das diferenças de estrutura, né? As vigílias de antigamente, irmãos, começava 11 horas da noite, com um período de louvor, depois era 1 hora de oração, depois 40 minutos de louvores, testemunhos, mais 1 hora de oração, depois mais um período de 40 minutos, 50 minutos, mais 1 hora de oração. Lá para as 3 horas da manhã, algumas igrejas ofereciam um café com pão com manteiga, era uma festa, né? E depois era 20 minutos para tomar café, pão com manteiga, quando tinha, nem todas tinham. Depois voltava mais 1 hora de oração. E às 5 horas da manhã, que era a última oração, era 1 hora também, era oração específica para Jesus batizar com o Espírito Santo. Todos cansados, não com tanta fome por causa do café com pão com manteiga, né, das 3 horas da manhã. Mas, irmãos, às 5 horas o povo vinha para frente do altar, ia pedir batismo com o Espírito Santo, e eu vi Jesus batizando muita gente. Eu recebi o batismo do Espírito Santo numa dessas vigílias, né? Mas em uma dessas vigílias nós estávamos com uma dificuldade muito grande na oração, a oração não fluía, e do meu lado havia um obreiro muito querido, um jovem obreiro muito querido, que hoje adora no Senhor. Mas ele fez a seguinte oração: Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu não mereço a tua misericórdia, eu não mereço. Só que daí ele mudou a oração e disse o seguinte: Senhor, eu não quero a tua misericórdia, porque eu não mereço. Irmãos, e aquela palavra, na minha inocência, era um adolescente que pouco sabia das coisas de Deus, ainda hoje pouco sei, muito pouco, mas naquela época menos ainda. Eu lembro que aquela oração me emocionou, e aí a lágrima me brotou nos olhos. E eu comentei com os meus pastores depois, quando cheguei, durante a semana, nós fomos uma outra oração na casa dos nossos pastores, e eu comentei com eles isso, né? Falei: olha, eu ouvi uma oração lá na sede que me emocionou. E quando eu disse a oração do irmão, a pastora, eu vou citar o nome aqui por questão de ética, que é uma pessoa muito querida, um vaso na mão de Deus, ela disse o seguinte: Marquinho, não se emocione com essa oração, porque é uma oração de um hipócrita. Eu tomei um choque. Tomei aquele choque. Ela disse: quem é aquele pobre irmão para dizer que não quer a misericórdia de Deus? Aí ela citou a passagem de Jeremias. A Bíblia diz, Marquinhos, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Quem é ele para dizer que não quer a misericórdia? E ela olhou para mim e disse: nunca, jamais diga que você não quer a misericórdia, porque Deus manifestou a sua misericórdia através de Jesus Cristo, justamente para que você seja remido, para que eu seja remida, para que nós sejamos remidos, ela me disse. E aquela palavra nunca saiu do meu coração, irmãos. E hoje, nesse tempo do fim que nós estamos vivendo, não são poucos os casos que nós temos visto, aqui no Jardim Rodrigo também, mas
ao redor, né? Pessoas que a gente conhece, pessoas que tiveram experiências, que eu não vou citar aqui por questão de pura ética e vigilância, mas pessoas que tiveram experiências desastrosas no seu passado, gente que fez bobagem, irmãos, gente que cometeu crimes, gente que participou de pecados horríveis, que nós vamos ficar nomeando aqui, que nós não estamos aqui para nomear pecado, mas para falar do poder de Jesus Cristo e da sua palavra e do seu sangue remidor. Só que o adversário, que ele trabalha aproveitando oportunidades, irmãos, o adversário ele é estratégico, é o nosso inimigo, e não estou elogiando ele, mas estou alertando a igreja. Ele fica atento, e quando ele descobre algo que nos incomoda, é neste algo que ele vai investir. E se alguém carrega culpa por alguma coisa, é nesse ponto que o adversário vai entrar e ficar atacando. Você nunca vai ser uma bênção, porque você aprontou isso lá atrás. Você nunca vai ser um vaso, porque você fez isso lá atrás. E aí entra essa palavra. Tem alguns versículos para nós lermos aqui. Tem uma página inteirinha aqui. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Essa semana, quando eu meditava sobre esse versículo, me veio uma pergunta: Deus é tão poderoso, por que Deus já não fez desde o início Israel? Por que a Bíblia diz que Deus primeiro criou Jacó e depois formou Israel? E é interessante, irmão, já falei sobre isso aqui alguns meses atrás, talvez alguns anos. A Bíblia, quando cita Isaías 43:1, ela usa duas palavras. A primeira palavra é bará. Agora olha só, bará quer dizer criar do nada. E quando Deus fala com respeito a Jacó, ele usa a palavra bará. Ele diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou do nada, que te projetou, que te idealizou, Jacó. Aí eu estava pensando sobre isso, e foi daí que começou a nascer essa meditação. Eu falei, mas se Deus é tão poderoso, e Deus é, por que em vez de ele idealizar, ele imaginar, ele conceber do nada a pessoa de Jacó, por que ele já não criou na sua mente a pessoa perfeita, ou seja, quase perfeita, né? Israel, aquele que luta com Deus. Sabe por quê, irmãos? Justamente por causa do processo. Diga assim, o processo é importante. Diga assim também: as minhas falhas e decepções são úteis a Deus no processo. Vou te explicar. Assim diz o Senhor que te criou. Deus lá na eternidade idealizou um Jacó. Aí vem alguém, irmãos, e diz assim: mas então Deus idealizou um enganador? Não. Irmãos, presta atenção num detalhe. A Bíblia não diz de forma direta ou clara que Jacó é enganador. Cuidado, existe um trocadilho. A palavra Jacó não quer dizer enganador. A palavra Jacó quer dizer suplantador. Você sabe o que quer dizer suplantador? Suplantador é aquele que toma força, aquele que pisa e toma posse do espaço. É aquele que impõe força para tomar alguma coisa, conquistar alguma coisa. Então observe, biblicamente Jacó não é o enganador, Jacó é o suplantador. Mas Jacó adquiriu esse nome, né, esse pseudônimo, esse apelido de enganador por causa de um trocadilho que Esaú fez. Esaú, quando Jacó fugiu para sua terra, que ele havia, com a ajuda da sua mãe, em obediência à sua mãe, enganado o seu pai, aquele negócio todo. Aí Esaú faz um trocadilho. Tem um nome Jacó, que no hebraico é Jacó, e tem uma outra palavra que é Yaquer. Yaquer quer dizer enganador. E aí Esaú fez esse trocadilho. Porventura o nome dele já não é Jacó, só que em vez de falar Jacó, ele falou: porventura o nome dele já não é Yaquer, ou seja, enganador. E aí quem chama Jacó de enganador é Esaú. Vocês estão entendendo isso? Detalhe bíblico. Contudo, irmãos, preste atenção. Jacó sai da sua terra, agora debaixo dessa palavra negativa do seu irmão, com medo de morrer, envergonhado, porque em obediência à estratégia funesta
precipitada de sua mãe, esse é o meu ponto de vista, pelo menos, irmãos, porque não precisa ajudar Deus. Crente, entenda uma coisa: os planos de Deus, a Bíblia diz claramente, os planos de Deus não podem ser impedidos. O que Deus deseja fazer, Ele fará. Aleluia. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Não tem esse negócio, se eu não consagrar, Deus não vai fazer. Errado, irmãos. Se eu não consagrar, Deus não vai me usar, mas vai usar outra pessoa. Deus vai fazer, porque os planos de Deus, diz a Bíblia, não podem ser impedidos. Sempre que a gente tenta ajudar Deus, alguma coisa dá errado. E foi o que aconteceu com Jacó. Sua mãe, no afã de trazer para ele a bênção da primogenitura, criou toda aquela sistemática que os irmãos conhecem, né? Esaú sai ao campo para caçar um animal para fazer um assado ali com seu pai, e a sua mãe coloca as roupas do seu irmão Esaú sobre ele, pega uma pele de um cordeiro, de um animal, amarra nos braços, porque ele não tinha pelo, enquanto Esaú era um homem bem peludo, né? Diz a Bíblia. E o pai, Isaac, né, já não estava enxergando mais nada, e ele falou o seguinte, ela falou o seguinte: você vai lá e fala, tá aqui, prepara lá um assado, prepara um prato do jeito que seu pai gosta, leva para ele. A hora que ele chegar, ele vai desconfiar, mas você vai colocar as roupas de galo do seu irmão, vai colocar essa pele aqui nos braços, ele vai chegar, vai te trazer para perto, ele vai cheirar, vai sentir o cheiro das vestes do seu irmão, mas as vestes são de Esaú. E aí ele vai pegar no teu braço, vai passar, vai sentir o pelo, vai falar, o braço também é de Esaú. Aí ele vai te dar a bênção. E assim aconteceu, irmão. Ele trouxe a caça, mentindo, né? Porque dele não era Esaú. Mas pastor, ele não era enganador por causa disso? Ele enganou. Irmãos, preste atenção, um erro nosso não pode definir a nossa identidade. Cuidado, crente. Satanás quer colocar na nossa mente, porque nós erramos lá atrás em alguma coisa, um tropeço que nós cometemos lá atrás no nosso passado. Satanás quer nos definir a nossa identidade. Você é isso aqui. Alguém matou, então você é um assassino o tempo todo. Alguém fumou droga, então você é um viciado o tempo todo. Alguém se prostituiu, então você é isso. Não, irmãos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O inimigo não tem direito de colocar na nossa mente que nós somos os seus do nosso passado. Não, nós somos justificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Ele sai agora, irmãos, fugido praticamente da sua casa. Só que no caminho, se fôssemos nós, irmãos, o que nós diríamos? Mentiu para o pai, tomou a bênção da primogenitura do irmão com um guisado. Jacó sabia cozinhar, sabia que Esaú ia chegar com fome, preparou aquela sopa vermelha maravilhosa. Meu Deus, eu penso, ele fala sopa vermelha, eu já penso no macarrão à bolonhesa com muito molho. Irmãos, eu gosto de macarrão à bolonhesa, mas com molho, para beber o molho, é bom demais. É de dar fome. Oi? Irmãos, imagina você chegar com uma fome terrível e vem alguém com aquele prato assim, meu Deus, maravilhoso, fala, toma aqui, você está com fome, come, mas me dá a tua bênção. Foi o que Esaú fez, ou que Jacó fez. E aí Esaú, em vez de amar a bênção de Deus, ele fala o seguinte: de que me serve a primogenitura? Me dá aqui essa sopona aí que eu vou mandar para dentro agora. E pegou a sopa e desprezou a bênção de Deus. Crente, não despreze o que Deus te tem dado. Não despreze a tua salvação, não despreze o teu ministério, não despreze a tua família, não despreze os teus dons, não despreze os teus trabalhos que Deus te dá na obra, não despreze, irmão, não despreze. Eu sei que às vezes é difícil para valer, às vezes é doloroso, às vezes é angustiante até, porque o terreno que a gente pisa, diz a Bíblia, que está cheio de serpentes e escorpiões. Mas o próprio Jesus falou: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É Ele que nos fortalece. Mas às vezes
suplantador espiritual e nos oferece aquele prato maravilhoso, né? Eita, Jeová, irmão, quantas ofertas chegam nas nossas mãos, quantas ofertas, e às vezes o coração treme, às vezes a carne estremece, e você fala: Jesus, me ajuda, porque, Senhor, esse prato é bom demais. Irmãos, e não pense, alguém me ouve falar uma palavra dessa, já pensa logo em bobagem, em pecados sexuais. Não, irmãos, os pratos que às vezes aparecem para a gente aí, são dos mais diversos tipos, às vezes uma mentirinha saborosa, às vezes abrir a boca para falar de alguém, tantas coisas podem acontecer, às vezes um pacote de dinheiro, né? Eu me lembro de alguém que há muitos anos atrás comentou comigo, fez um comentário e disse o seguinte, falo isso com muito cuidado: pastor, Deus me abençoou. Falei: por quê? Passei na fila do mercado hoje, comprei um monte de coisa, a mulher errou a conta e cobrou a menos. Eita, Deus maravilhoso. Falei: não é Deus maravilhoso não. Aí o irmão que foi oportunista, vocês estão entendendo, irmãos? O irmão perdeu a bênção de Deus, porque falou: eu vou deixar, que se lasca aí, paga a conta depois, porque eu quero é economizar os meus troquinhos. Não seja oportunista, não abrace os pratos do adversário, seja crente, caminhe do jeito certo, faça com que Deus seja glorificado na sua vida. Mas vamos lá, irmãos, esse Jacó envergonhado, esse Jacó que mentiu para o pai, esse Jacó que tomou a bênção do irmão, ainda que era a promessa de Deus, mas ele não esperou Deus fazer, ele fez. Enfim, vamos entrar nesse detalhe. Esse rapaz sai da sua casa e está indo agora lá para Arã. Perceba Arã, isso. Está indo para a terra de Arã, e no meio do caminho ele deita cansado, e o cansaço era tão grande que ele escolheu um travesseiro. Qual é o travesseiro que ele escolheu? Uma pedra. Mas, irmãos, alguém poderia falar o seguinte: aí ó, olha o que mente para o pai, aí ó, olha o que faz as coisas erradas aí. Vamos ver, olha, já está dormindo com a cabeça na pedra. Só que a hora que ele fecha os seus olhos e começa a dormir, Deus lhe abre a visão, ele vê aquela escada com anjos subindo e descendo. Ali Deus começou a mostrar para Jacó o quão grande ele era. Eu não vou tomar tempo contando toda a história aqui, irmãos, porque senão os irmãos vão dormir. Os irmãos lêem Bíblia e aí eu fico contando a história e fica cansativo. Então vamos ler alguns versículos aqui. Ó, esse Jacó vai lá para Arã, desenvolve toda a história que os irmãos conhecem, vai trabalhar com Labão, que vai ser o seu sogro, e aquele negócio todo. Chega o momento de ele voltar para casa e tudo mais. Mas, irmãos, enquanto ele está passando por esse processo, olha só, enquanto ele está passando por todo esse processo, sair de casa fugido, com medo do irmão, envergonhado por mentir para o pai, sozinho agora, um camarada que vivia dentro de casa, irmãos, grudado com a mãe, sabia cozinhar, que era uma beleza, nada contra quem cozinha, então é isso que eu estou falando, mas ele era aquele garoto que ficava o tempo todo grudado na mãe. Enquanto Saul era grudado no pai, ele era grudadinho na mãe. Agora imagina um camarada que cresceu grudado na mãe, tem que sair de casa sozinho, a angústia desse garoto. Mas é justamente aí que entra a segunda palavra de Isaías capítulo 43, verso 1, quando a Bíblia diz assim, ó: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, eu projetei você desse jeito, suplantador, que vai ser desse jeitinho. Só que desse garoto suplantador, que vai aprontar todas essas aí, que vai sair de casa sozinho com angústia, angustiado, eu vou formar Israel. Aleluia! Eu vou formar. E a palavra formar aqui, irmãos, eu não me lembro exatamente a palavra, se é Iazá ou se é outra, agora não me lembro exatamente a palavra, mas essa palavra no hebraico quer dizer o seguinte: formar de uma matéria-prima, de algo que já existe. Jacó Deus criou do nada, ou seja, lá na eternidade Deus projetou Jacó. Eu vou fazer nascer um rapazinho assim, ó, ele vai ser desse jeito aqui. Só que desse rapazinho assim, eu vou formar uma nação, um cabra macho, cheio de Deus, um camarada corajoso que vai lutar com Deus e vai prevalecer. Eu vou formar, mas eu vou formá-lo com o processo. E aí veio uma resposta, irmãos, quando eu meditava nesse versículo.
para nós sermos o Israel que Deus deseja que nós sejamos, nós temos que viver um processo, porque o processo vai fazer parte daquilo que nós somos, ou que nós nos tornaremos nas mãos de Deus. Vocês já perceberam que as pessoas, quanto mais perdidas foram, mais usadas elas são por Deus, depois que vem para a casa do Senhor? Às vezes alguém fala o seguinte: mas Senhor, como que tu usa tanto aquela pessoa? Porque aquela pessoa sabe de onde que Deus tirou e paga, irmãos, agora um preço de amor em se aproximar de Deus cada vez mais, porque ele sabe: eu não quero voltar a ser aquilo lá, viver o que eu vivia, comer as bolotas do inferno, não, agora eu quero ficar na presença de Deus. Ele sabe o preço que Jesus pagou na cruz para resgatá-lo. Ele olha para trás e fala: eu era coisa terrível, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Eu era Jacó, mas hoje eu sou Israel. Amém, meus irmãos? Antes da gente prosseguir ler alguns versículos, porque a hora já foi-se embora, eu queria que você olhasse para alguém. A igreja está muito bonita hoje, graças a Deus, e dissesse o seguinte: todos os teus fracassos, todas as tuas falhas são úteis para que você saiba o quão grande o teu Deus é na tua vida. Você está entendendo, crente? Então, quando o diabo usar qualquer pessoa, qualquer circunstância, para te dizer que você não merece, que você não é digna, que você não é digno do que Deus tem para a sua vida, você pode erguer sua voz e dizer: engano seu, Satanás, engano seu, porque a graça de Deus me alcançou, e eu saber do que Jesus me tirou faz parte do processo. Eu saber do que Jesus me libertou lá atrás, o tamanho do perdão de Deus para o meu pecado, me faz ser o Israel que agora Deus me constituiu. Por isso, irmãos, que quem não tem muita coisa lá para trás, quem não sabe, pastor, eu não fiz nada, não plantei nada. Por isso que a Bíblia fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, quando o crente começa a se examinar, ele descobre tanta coisa feia que ele fez, que às vezes ele não fica para trás de nenhum bandido, assassino por aí, não. Pastor, mas nunca matei ninguém. Será? Irmãos, eu nunca, graças a Deus, matei fisicamente ninguém. Espero Deus nunca passar por esse sabor. Que Deus nos livre e nos guarde. O pecado todo de perto nos rodeia. Vigia sempre, gente. Vigia, que o mundo está aí, e nós vivemos um grande perigo. Temos que estar o tempo todo em vigilância e oração, para que não sejamos apanhados de surpresa em nenhuma situação. E isso pode acontecer. Nunca feri ninguém fisicamente. Não sei, uma briguinha na adolescência que eu dei um soquinho de leve no rapaz. Foi o máximo. E ainda fiquei famoso ainda porque acertei um soquinho no rapaz. Pastor, essa semana eu passei na frente de um lugar que me fez lembrar, uma lembrança triste, né? Mas assim, eu fui para levar uma pessoa para assassinar outra, entendeu? Só que eu fui falando: Senhor, tomara que nós não acha, tomara que nós não acha. Deus teve a misericórdia de Deus, a misericórdia, né, sobre mim, que nós não achamos essa pessoa, entendeu? Então, ó, para você ver, né? Você vê, olha o que eu ia carregar nas minhas costas, né? E isso aí faz muitos anos, né? E essa semana eu passei lá, eu estava trabalhando na região, eu passei na frente do bairro e eu falei pro guri que estava trabalhando em casa, eu ia fazer uma coisa assim, assada, bem nesse lugar. Só que eu fui falando, mesmo eu, não sendo crente, em todo o meu erro da minha vida, dentro do que eu fazia, eu sempre temia a Deus. E eu ia falando: Senhor, tomara que eu não ache, tomara que eu não ache. Mas Deus ouviu e vai ser. Glória a Deus. Jovens, eu sei que vocês têm muitas dificuldades. Eu sei. Hoje eu estou com 58, ou se Deus me permitir chegar até mais, 59 anos. Misericórdia. Mas eu me lembro da minha juventude, quantas vezes eu ouvi o adversário falar: você quer ser vaso na mão de Deus? Esse monte de coisa errada você está fazendo?
Você não presta não. Eu me lembro uma noite, rapidamente aqui. Irmãos, eu saí de casa, eu fui numa festa de jovens, uma igreja longe do nosso campo lá em Diadema. Mas eu fui desviado, porque eu tinha aprontado algumas coisas aquela semana. Eu estava irado comigo mesmo. Falei, meu Deus, que cabra tosco que eu sou, Jesus. Mas irmãos, eu vou na igreja, não coloquei paletó, eu fui rebelde, fui sem Bíblia, fui com a camisa para fora da calça, aquele tempo que a doutrina era rígida até o talo. Eu fui tudo lascado mesmo, largado. Falei, não vou entrar na igreja, vou nem entrar na igreja. Cheguei e fiquei lá do lado de fora, a igreja lotada, porque esse tempo tem que a igreja dava. Eu fiquei lá. Irmãos, eu lembro que chegou do meu lado um parente, não vou falar, quem pode assistir aí, talvez fique até triste. Mas se bem que foi coisa gloriosa. Eu irado comigo, e ouvir aquela voz: você está fazendo o que aqui? Satanás mordendo o juiz, né? Está fazendo o que aqui? Sendo cabra sem qualificação para ser crente, rapaz. Volta para tua casa. E aqui foi mirando, irmão, porque você começa a dar ouvido pro diabo, você vai ficando irado. E aí eu fui crescendo, e eu estava rangendo os dentes, com o braço cruzado, o pé encostado no muro. Aí o tio encostou do meu lado e falei: um tio. Não tem problema. E ele começou a me contar as tristezas dele, o desânimo. O inimigo atingiu a ele com um desânimo muito grande. Ele começou a falar: estou desanimado. Eu estou a ponto de entregar tudo, estou desanimado. Irmãos, eu rangendo os dentes, lascado, como diz o irmão Carlos, largado. Comecei a falar para ele, tio, não é desse jeito que a banda toca, não. Jesus Cristo te dá saúde, te dá vitória. Irmão, eu só sei que eu fui falando, e o Espírito de Deus foi se movendo, foi achando lugar. E aquela ira foi saindo, aquele pensamento negativo foi saindo, e Deus foi me enchendo, e eu fui sentindo alegria, fui falando, e a lágrima encheu o olho do meu tio. Sabe o que aconteceu, irmão? Meu tio está lá servindo a Jesus até hoje, firme, evangelista da igreja. Na época estava iniciando o ministério, não entregou o trabalho, permaneceu, e todas as vezes, muitos anos depois, às vezes a gente se encontrava e ele falava: Marquinhos, aquela palavra, aquela noite mudou a minha história. Mas o adversário teve que ser vencido, porque se a gente dá ouvido, já passa a palavra no caso, e a gente entrega e se esquece que as nossas limitações fazem parte do processo para a gente entender a grandeza de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, a Bíblia fala que os anjos queriam bem atentar para essas coisas, mas a eles isso foi vetado. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa: os anjos, alguns, nem todos, né? A Bíblia diz isso claramente, alguns veem a face de Deus. Os anjos são obreiros do Senhor, que diz a Bíblia no livro de Hebreus, 6 ministradores enviados a servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles veem a glória, eles veem todas as majestades, a tudo que existe na corte celestial, eles contemplam. Só que tem uma coisa: nenhum deles, deixa eu falar uma coisa que talvez você vai se assustar e nem concordar, mas eu vou te falar, nenhum deles conhece a Deus como nós conhecemos. Sabe por quê? Apesar de nós não vermos nada do que está lá, porque nós sentimos na nossa vida o que é graça. Os anjos não têm pecado, nós temos um monte. Nós somos perdoados, o Espírito de Deus habita em nós. E hoje eu consigo compreender um pouquinho do que é graça, favor imerecido de Deus. Eu não vejo nada do que está lá na glória. Vou ver o dia que eu chegar lá, em nome de Jesus. Só que eu sei o quão grande Deus é, justamente porque Ele tem perdoado os meus pecados. E a palavra de Deus aqui está nos ouvindo nesta noite. Creia na graça e na misericórdia do teu Deus. É isso que nos sustenta, é isso que nos faz sermos quem somos. Para a gente terminar, vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Alguém já acha Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23.
Alguém acha Hebreus capítulo 4, verso 16? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Meu Jesus, olha o que o pastor Daniel está lendo aqui, crente. Escuta. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, sou forte. Eita Deus! Quando estou fraco, sou forte. Aleluia! Irmão, quando o crente olha para si mesmo, ele fala: meu Deus, que porcaria que sou. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí ele está forte, o diabo não consegue se aproximar, porque ele está se humilhando em Deus. Senhor, eu sou fraco, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Tu és o que me fortalece. Mas quando a pessoa olha para si e fala: eita, eu sou uma tocha. Eita, eu sou tocha. Aí a Bíblia diz assim, ó: diante da honra vai a humildade, mas a altivez do espírito precede a queda. Pessoas que se acham muita coisa caem facilmente. Por isso, crente, contempla a si mesmo, entenda o quão fraco nós somos, e quão dependentes somos da graça e da misericórdia de Deus. Vamos lá, não dá tempo mais de comentar. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ó, até aí tá bom. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, não é mérito nosso, é a misericórdia dele. E ó, não pense, crente, não pense que tem crente bonzinho, crente bom, né? Estou até errando aqui o português, é crente bom, né? Não pense, não, aquele crente lá, aquele lá, ó, é 100%. Irmão, todo crente 100%, ele sabe que o 100% da vida dele é o sangue de Cristo, que purifica de todo pecado. Ele está sempre dizendo: ô Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. As misericórdias do Senhor. Vamos lá, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pronto. Ô crente, olha o que a Bíblia está falando. Chega com confiança. O inimigo quer justamente tirar essa confiança, né? Não, mas será que Deus vai me aceitar? Será que o Espírito de Deus, será que tem perdão para mim? Olha o que a Bíblia está dizendo. Crente chega com confiança. Senhor, eu estou chegando aqui, estou chegando. Ó, estou chegando aqui e eu vim fazer o que aqui na tua presença? Eu vim aqui para encontrar misericórdia e achar graça. As duas coisas, misericórdia e graça. Vamos lá? Romanos 13, 23. Romanos 3 e 23. Alguém já acha Eclesiastes 7, 20? Porque todos pecaram. Pode ler. Da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, que direito eu tenho? Que direito qualquer pessoa tem? Que direito um ser humano tem de chegar perto do outro e dizer assim: que nem eu vou falar para o Mandeilda, eu sou mais crente que você, eu sou mais santo que você, eu sou melhor do que você. Alguém tem direito? Não. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Os irmãos acabaram de ler. Porque todos pecaram e todos foram destituídos. Sabe o que quer dizer destituídos? Tirados fora. Aqui está a graça. Foram tirados para fora. Não adianta, irmão. Não tem cabra bom por si próprio. É pelo sangue de Jesus, é pelas misericórdias do Senhor. Eclesiastes 7, 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O que a Bíblia está dizendo? Tem alguém que não peca? Irmão, todos nós pecamos, todos.
Ah, pastor, mas o meu pecado é mais grave do que de todo mundo. Isso quer dizer que você é alvo de uma misericórdia de Deus mais avolumada para a sua vida do que os que têm menos pecado. Então, crente, vai dando glória. Porque quanto maior o pecado, maior a manifestação da graça. A Bíblia diz assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que coisa tremenda, né? Coisa gloriosa. Atos capítulo 17, verso 30, e aí nós encerramos. Atos 17, 30. Isso. 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 Mas Deus, não tendo, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Mudem de mente, arrependam, quer dizer, mudem de mente. Mas olha que versículo maravilhoso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, os tempos que a gente vivia amarrado pela vontade do mundo e do pecado e do próprio maligno, que a gente estava cego, surdo e mudo às coisas espirituais. Deus não leva em consideração esse tempo, mas Ele nos proclama em todo lugar, em todo tempo, agora que a gente faz o quê? Que a gente mude de mente, se arrependa, mude de mente e caminhe para o céu. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém! Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Filma o povo aí, filma o povo que a igreja está bonita. Vai lá, Renan, vai lá. Vai lá, Daniel. Dá uma filmadinha no povo, depois pode apertar, encerrar e publicar aí. Isso. A igreja está bonita hoje, graças a Deus. Está melhorando, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Oi. Como é que para? Como é que para isso aqui, gente?